tema hoje é espiritualidade. O que isso tem a ver com educação? Tudo, porque do fundo, essas duas coisas se misturam, não é? Porque educar não é, vem do educere, que é tirar, educere, educar alguém. Não é você encher a pessoa de informação, é para você tirar, é para você propiciar que o melhor dele floresça. Um filósofo chamado Plotino, no século II para século III depois de Cristo, ele fazia parte do movimento neoplatônico, ele dizia o seguinte, que a alma humana, o espírito humano, é como uma pedra preciosa. Quando você joga num lodo, numa terra, num barro, aquilo suja e você não sabe mais reconhecer o que é realmente um pedaço de barro e o que é um diamante sujo. As duas coisas se misturam, parece que é a mesma coisa, não é? No entanto, se você começar a tirar o lodo, tirar o barro, tirar toda aquela sujeira, aparece o quê? O diamante, o veio, né? O veio da pedra preciosa. Então ele diz assim que o homem é a mesma coisa. Então a palavra educar significa isso. É você tirar, não é pôr. Né? Isso já está invertido na nossa sociedade. E a espiritualidade, vocês vão ver, que é a mesma coisa, é um estado. Né? Então, o que é espiritualidade, a gente vai bater um papo aqui muito tranquilo, no entanto, eu vou alertá-los, né, de uma coisa. Talvez algumas coisas que eu fale hoje vai ser difícil, talvez, entender. Difícil até de reconhecer e aceitar isso. Então eu peço bastante paciência por vocês, da parte de vocês, bastante paciência. E mais, ao mesmo tempo que eu peço paciência com relação a tudo isso que vai ser falado, por outro lado, eu peço que não aceitem isso passivamente. Isso é muito importante. Nem tanto para cá e nem tanto para lá. Porque os dois não se constrói um homem. Esses dois extremos, não é possível você se construir com esses dois extremos. Esses dois extremos, na verdade, só servem para mostrar que existe um outro caminho, que é o caminho do meio. É o caminho do meio. Esse é o caminho que nos interessa. E esse é o verdadeiro caminho que vai nos conduzir à espiritualidade. É o caminho do meio. Né? Então vamos falar aqui sobre algumas coisas talvez um pouco delicadas, né? Mas tenham paciência, como eu disse. Estou aberto a perguntas, né? Qualquer pergunta dirigida, logicamente, sobre o assunto, né? Eu acho que eu nem me apresentei para os dois. Meu nome é Valmir, né? E eu sou, na verdade, o diretor da escola e um dos instrutores da escola, né? Então, Valmir, não entendi. Você pode repetir? Olha, eu penso diferente, eu penso assim, ok, não tem problema, né? Está tudo paz, está tudo tranquilo, né? Porque a ideia, na verdade, da filosofia não é convencer as pessoas, né? Como normalmente todas as ideias que se apresentam na sociedade, elas são ideias de convencimento, né? Então, eu te digo uma ideia, não, você tem que acreditar em mim. E as pessoas começam a discutir. E daqui a pouco estão gritando, né? Estão querendo ganhar o outro no grito. Então, vamos ver quem que é o mais forte. Agora, vamos ver no grito. Quem grita mais vence, convence o outro, né? Isso não leva a nada. Pelo contrário, leva assim a isso que essa angústia que a gente está vivendo coletiva, não é? Das pessoas se desentendendo. Toda essa problemática interpessoal, essa incapacidade de convivência que nós estamos presenciando hoje no mundo, ela vem exatamente daí, da competição, e um querendo convencer o outro da ideia dele. A filosofia pura, essa que nós estudamos aqui, ela é completamente... Aliás, isso já diferencia tudo, né? Poxa, mas em quem
eu falei que eu penso diferente e as pessoas me abraçaram, né? E aí? Tantas vezes isso acontece em aula. Ah, Valmir, eu não concordo. Ah, que bom. É um que não concorda, né? E por outro lado, aqueles, eu concordo com tudo. Eu falei, olha, então, pesquise e veja, teste em você e veja se isso funciona mesmo. Não vai concordar porque de repente a pessoa falou bonito, não é? Porque de repente está dentro da escola, sei lá, ou porque todo mundo concordou e você vai concordar também. Isso não é caminho de construção, tá? E por que eu estou falando do caminho de construção e da educação? Porque isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a espiritualidade. E observem, né? A gente vai começar a fazer então um senso crítico aqui. Que interessante, quantas cadeiras vazias para uma palestra gratuita, depois de um feriado prolongado, onde as pessoas já viajaram, né? Um dia maravilhoso, né? Um dia sem problema nenhum, sem greve, sem tumultos, sei lá, extras, não é? Não é verdade? E então o que isso nos leva a pensar, né? Não a criticar, a pensar. Ontem mesmo, né? Estava com o Júlio em São Paulo na aula, e eu sentei perto de uma moça e ficamos conversando, achei muito interessante a conversa dela. Eu vou contar para vocês. Aliás, eu a convidei, ela não veio, né? Eu a convidei, mas já sabia que não ia vir. Se ela chegar atrasada, eu falo quem é. Porque não tem nada demais, é uma coisa tão comum que ela me contou. Eu digo para ela, eu falei, olha, isso que você está me contando é muito comum, né? Ela falou, eu tenho visto, e é verdade, né? E não é ela, tá? E ela disse, olha, Valmir, eu falei, mas o que traz você para um curso desse aqui e tal? Ai, Valmir, não sei, minha vida, tal, né, um problema com a família, né? Tal. Eu falei, mas o que acontece, né? Eu falei, olha, é o seguinte, os meus pais, um é de origem portuguesa, ele não acredita em nada, o negócio dele é ganhar dinheiro, a vida toda. O negócio é dinheiro, de manhã, de tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite. Não é? Tanto é que essa crise toda, estão vendendo alguns carros. E de certa forma é bom, porque estão percebendo que não precisavam de tantos. Né? Às vezes tem mais carro que popô, não é verdade? Então, eu falei, minha mãe é judia. Eu falei, meu Deus, que é isso? Né? Me conta como é né? Esse curto-circuito. Né? Foi um curto-circuito mesmo. Né? Então, mas minha mãe é judia, mas não pratica nada e vem com aquela coisa do dinheiro também. Ou seja, a minha vida toda foi materialista. A minha família toda é materialista. 8 irmãos, pais, materialismo pesado. E de repente, eu comecei a estou tentando fazer yoga, fazer alguma coisa, tal, porque eu estou sentindo um vazio enorme dentro de mim. A palavra que ela usou. Eu falei, puxa vida. E ela falou, estou procurando espiritualidade. Olha, já saquei meu panfleto. É amanhã. Está convidada. Né? Está convidada. Né? Então, é óbvio, né, que nós temos os desafios, vai ter que sair de casa, talvez com ventinho, não é? Uma sexta-feira à noite, talvez tenha trabalhado o dia todo. Isso não é desculpa, talvez, né? Porque hoje eu fiz um monte de imposto de renda, as pessoas loucas que deixam para a última hora, e estou aqui, não é? E vim direto do meu trabalho. Então, né? Não sei, mas isso demonstra o seguinte: será que quer mesmo? Por quê? Porque tudo que a gente quer tem um preço. Não é verdade? A natureza nos impõe um preço. Isso é muito, muito interessante a gente perceber.
Tudo que você quiser, qualquer coisa que você quiser, vai ter um preço. Seja para o bem ou seja para o mal. Agora eu pergunto, você está disposto a isso mesmo? Será que você quer de verdade? Ou será que isso faz parte de um truque, simplesmente, da nossa mente, que nós utilizamos, eu vou explicar para vocês como é que funciona, chamado autossabotagem. Então nós nos autossabotamos. Nós dizemos, eu quero aquilo. E ao mesmo tempo que a gente diz eu quero aquilo, a gente coloca um monte de obstáculo entre você e aquilo. Aqui põe o frio, o cansaço, o dinheiro. Aqui é de graça, o dinheiro não pode pôr. Então, talvez eu coloque a distância. Hoje não dá, porque meu filho, não sei se vai chegar tarde. Eu não comi, eu estou com fome. Como é que eu vou assistir uma palestra com fome? Eu também não comi. Né? Então, como que eu vou dar uma palestra com fome? Não é verdade? Então, percebam-se, as coisas que a gente quer, na verdade, na nossa vida, a gente quer mesmo. Porque quando você quer de verdade, não há obstáculo. Você se une com aquilo. Vocês vão ver onde que eu quero chegar. Estou fazendo uma analogia, na verdade. Né? A gente se une. Não é? Eu vi outro dia na televisão, gente, veio um grupo. Eu não conheço bem esses grupos. Ou teve um show ali do Lollapalooza, não é? Tem uns grupos americanos que vêm, ingleses, australianos, e o pessoal gosta, não é? São fãs daqueles grupos. Ok, né? Aí a pessoa vai vir, quando? No dia 31 de maio. Gente, ela já está na fila. Um mês na fila. Eu não sei como alguém consegue. Acampa, e faz revezamento, e vai no banheiro das lanchonetes, dos restaurantes, se vira. Por quê? Porque ela está afim de ver aquele grupo se apresentar, aquela cantora. Não é verdade? Aqui não estou discutindo, não estou fazendo crítica se é bom, se é mal, se o cantor é mau. Eu estou dizendo sobre a vontade que é gerada e que ela é manifestada na ação. Então, eu quero. Onde que é a aula? No Rio de Janeiro. Eu vou. Já aconteceu isso comigo. Sul de Minas, vou. Eu quero fazer esse curso. Eu vou e pronto. Não é? Já deve ter acontecido isso com vocês. Não é? Quando você tem uma necessidade, então, eu quero mesmo, eu estou afim, isso é importante para mim. E aí os obstáculos se dissolvem. Porque, na verdade, os obstáculos são criados pela nossa mente. É um truque, é uma maquiagem, é um sistema, é uma mecânica. É uma mecânica que aparece na nossa vida, onde a gente não acaba se colocando obstáculos e você não se movimenta sobre desculpas. Né? Aparecem desculpas e aparecem culpados, certo, Fernando? Culpados, nós somos culpados para tudo. Nosso pai, nosso filho, o governo, não é isso? O prefeito, o vizinho, o empregado, o patrão, o chefe. Assim, meu chefe, ele não gosta de mim, né? Então ele cerceia a minha carreira. Imagina se alguém pode cercear a carreira de outro. Isso é impossível. Isso é impossível, né? Se você efetivamente se propor a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa espiritualizada, né? Vamos definir bem o que é isso. Vou começar falando da confusão que existe, né, nessa palavra. Nada te segura, porque não há obstáculo. Você supera todos os obstáculos, né? Gente, depois que eu vi uma pessoa, um rapaz, sem os 2 braços, tocar violão melhor que eu disse, acabou. Acabou. Qualquer coisa que você vai... Isso é Valmir, para mim não dá, para mim é impossível. Eu falei, esquece, eu quero gravar, eu vou ver no YouTube e vou pegar um filminho e mandar para a pessoa. Todo mundo que fala isso para mim, eu mando o link, né? Então você vai ver o cara tocar violão sem os 2 braços. Ele não tem os 2 braços, gente. Ele toca violão. E bem, não é toca igual eu toco, não. Ele toca bem, né? Toca bem. Então, acabou, né? Mas Valmir, o que tem isso a ver com espiritualidade? Tudo. Tudo porque eu estou trabalhando essa questão da mecânica para vocês verem como as coisas funcionam dentro da espiritualidade, dentro das nossas crenças, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, pode ser sincero que eu não vou falar, não, você é ateu, você não é ateu. Gente, eu adoro pessoas que são ateus, pessoas que se dizem crentes, pessoas que não são, pessoas... Né? A gente tem que amar as pessoas independente do que, né, do que elas acreditam, de partido político, de cor, de quanto dinheiro tem no banco, não é verdade? Mas só para a gente fazer assim uma pesquisa. Quem de vocês acredita em Deus? Bastante, quase totalidade. Quem de vocês é ateu? Tá, ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a confusão que nós fazemos sobre essa palavra espiritualidade. Vamos tentar resgatar o que é isso, para depois a gente desenvolver como chegar a ela. Tá ok? Nós confundimos espiritualidade com muitas coisas. Uma delas são com fenômenos. Fenômenos espirituais ou fenômenos da capacidade do homem como um todo. Exemplo. Mediunidade. Tem alguém aqui que tem mediunidade? Bom, eu diria para vocês primeiro que todos aqui são médios. Talvez não saibam, mas todo mundo é médium. Em alguma medida é. Mas existem pessoas, né, que têm uma capacidade mais aguçada, né? Eu não quero entrar no mérito dessa questão da mediunidade, mas tem, né? Pessoas que têm uma sensibilidade maior, uma capacidade maior, até porque pela estrutura biopsíquica, ela tem uma capacidade maior. Ela nasce assim, normalmente. Normalmente ela nasce assim, ok? E é muito comum se misturar espiritualidade com mediunidade. Muito comum. Ou com qualquer outro tipo de fenômeno. Seja telepatia, né? Ou alguém, então, que possa, através do desenvolvimento das capacidades, que Helena Blavatsky chama dos CIDs, abre-se CIDs. CIDs são como janelas da nossa estrutura biopsíquica, que você, trabalhando essas estruturas, você consegue, por exemplo, ficar invisível, levitar. Valmir, isso é possível? Eu digo para vocês que é. É uma questão de pesquisar, cada um pesquisar. Faz viagem astral. Alguém já faz a viagem astral consciente? É possível. Uma viagem astral consciente, sabe imagina o que é isso? É assim, você sai do seu corpo consciente. Você sai do seu corpo, porque viagem astral todo mundo faz, toda noite. Né? Então você sai do seu corpo e você vai para o plano espiritual. Chega lá, normalmente tem um mentor. É muito comum. É difícil te deixarem sozinho. Sempre vai ter um mentor, algumas pessoas que vão te receber. Opa, vem cá, tal. E te leva em alguns lugares. Entendeu? E você tem consciência disso. É como se fosse um sonho. Dá a impressão que é um sonho. Algumas pessoas com mais ou menos, né, têm uma nitidez maior ou menor nessas viagens. Mas todos nós fazemos. Valmir, isso é espiritualidade? Não. Então, a pessoa que consegue fazer isso é uma pessoa mais espiritualizada? Não, necessariamente. Ver aura. Ver aura. Não é uma coisa difícil. Você pode até aprender técnica, tal, ver aura. A aura das pessoas, você não vai conseguir ver, talvez, né, com profundidade, a aura da pessoa, né? Saber exatamente as cores, o que significam, tal. Mas dá para ver. Então, agora isso é espiritualidade? Não. Não é espiritualidade. Há muitas pessoas que veem auras. Clarividência sabe, todo mundo sabe o que é clarividência? É uma visão ampliada. Então, por exemplo, imaginem que aqui
aqui, hoje, agora, não estão só vocês assistindo a palestra. Garanto para vocês que não. Tem outras pessoas lá no fundo, tem outras pessoas aqui atrás. Né? Ah, então, isso é clarividência, isso é espiritualidade. Isso é, né? Espiritualidade porque você está vendo o mundo astral? Não. Ah, então isso é desenvolvimento de consciência? Não. Não é garantia de nada. Existem muitas pessoas que têm essa visão e são absolutamente estúpidas. E tem essa visão até por uma questão psíquica, de distúrbio psíquico, ou porque usaram muita droga. Entenderam? Mediunidade, nossa, eu já conheci de médiuns alcoólatras, problemáticos. Muitos. É até muito comum, inclusive. Até tem até uma explicação, mas é outra palestra. Então não é isso, mediunidade. Meu Deus. Ah, já sei, Valmir. Espiritualidade, então, está ligado à religião. Agora sim, né? Não, muito pelo contrário, muitas vezes. Pelo contrário, sim, sem dúvida. Né? Então, percebam o seguinte, vejam se eu estou errado nas minhas contagens, nas minhas observações. Se eu estivesse, alguém falando, não é possível, Valmir, você está vendo coisa que não existe. Quando eu venho para cá, para a escola, ou quando eu vou visitar meus clientes durante o dia, mas aqui na escola, eu venho aqui exatamente pela Jurubatuba, praticamente todos os dias. E, gente, esta semana mesmo, eu sempre observo os comércios, sei lá, uma coisa, eu sou observador, então eu fico observando o que está para alugar, o que não está, o que fechou, sabe? E eu sempre observo que abrem novas igrejas. Aqui na Jurubatuba, abriu uma recentemente. E abre novas igrejas. Vocês já perceberam quantos templos e igrejas nós temos? Isso vem num crescendo. Nossa, igreja católica, nós temos a cada esquina, gente. Né? Tem um monte de igreja mesmo católica. Centro espírita, também. Tem um aqui perto, inclusive. 1 ou 2 aqui perto. Né? Muitos centros espíritas. Igrejas evangélicas, nossa, a perder de conta, igreja evangélica. E, inclusive, essa que abriu foi uma evangélica. Né? Foi uma igreja evangélica. Muitos. Títulos, muitos. Eu até fico assustado com a capacidade dessas pessoas de conseguirem pensar em novos nomes, né? Porque existem tantos, não é? Deus é amor, Jesus é a graça, e não sei quem, não é? E eles estão todo dia inventando um nome novo e abre um novo templo ali, uma nova religião. Agora, eu pergunto para vocês, se essa primeira observação minha está correta, a segunda talvez não esteja, porque tem alguma coisa errada. A segunda vocês perceberam que na medida que nós aumentamos as religiões no mundo, as pessoas estão procurando, e procuram, hein? Abre cadeirinha branca, flor aqui e enche o negócio, tá? Independente da concorrência. Vocês perceberam como as pessoas estão cada dia pior? E o mundo, de uma maneira geral, não é o Brasil não, hein? Falando daqui de São Bernardo, não. Vocês perceberam como o mundo está pior? Guerra, fanatismo, pessoas empurrando outros de prédio, todo mundo assistindo, botando em gaiola, gente. Matando as pessoas em gaiola, queimadas, afogadas. E está todo mundo assistindo isso. Aqui no Brasil mesmo, né? Está se criando facções. A violência não crescendo. Droga, em todo lugar, né? Todo lugar, né? Drogas, pessoas usando droga, né? Assustador. E não são pessoas, está usando droga porque é um presidiário. Não é não.
E se orgulha disso. E conta para as pessoas. Não é? E conta como se aquilo fosse normal. Não é assustador? E, ao mesmo tempo, isso não é antagônico? É Vera, não é? Ou é Vânia? Wanda. Não é nem Vera e nem Vânia. É a Wanda. Não é a Wanda? Não é estranho isso? Parece que quanto mais igrejas elas se multiplicam também a violência, a loucura das pessoas e o vazio das pessoas. E elas vão procurar, muitas vezes, sim, vão procurar a igreja católica, vão procurar evangélicos, de todos os tipos, vão para os centros espíritas. E o que será então que está errado? Se a espiritualidade não está dentro de um templo, não está dentro da religião, o que está errado? Vocês já pensaram nisso? Ou não? Ou estão pensando agora? Nessa coisa antagônica. Porque se todo mundo estivesse melhorando, eu diria, ok, está normal. Né? Então, as igrejas estão tendo mais frequência e, ao mesmo tempo, você percebe uma melhora social. Está lógico, agora está certo. Não é? Mas quando isso inverte, é porque há algo de errado nos templos, nas igrejas, e no que estão ensinando, no que estão praticando. Eu não estou fazendo aqui uma crítica a esta ou aquela religião, até porque eu conheço pessoas dentro de religiões que são excelentes. E eu não vou restringir, inclusive, isso a religiões. Eu vou incluir as ordens de sabedoria também. Maçonaria, a Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz, não é? A Gnose, o Biose, e tantas outras que tem aí, não é? Inclusive a gente, nós somos uma ordem de sabedoria, academia. Entre essas, nós somos uma ordem de sabedoria, né? Filosófica. Né? Mas eu percebo que também dentro dessas ordens, até dentro dessas ordens, as pessoas, muitas delas, não evoluem. Elas não se espiritualizam. Né? E por que isso? Bom, a gente não pode aqui hoje conversar sobre tudo, não é? Mas eu quero chamar atenção para um ou outro ponto. E eu gostaria até que vocês me ajudassem. Né? Me ajudassem a destrinchar esse enigma. Porque para mim isso é um enigma. Né? Agora, a filosofia pura, a filosofia livre, ela nos revela. Quando a gente pergunta para a filosofia, e usa a filosofia como comparativo, como uma maneira de ler, né, o que está acontecendo hoje, a gente chega a algumas respostas, sim. Por que, né, que você, dentro de uma igreja, frequentando um centro, frequentando alguma coisa assim, espiritual, né, você não se espiritualiza? Muitas pessoas que frequentam, né, elas se acham espiritualizadas. Elas se acham. E aí elas acusam aqueles que dizem que não acreditam em Deus. Os ateus. Ou até de outras vertentes religiosas. Né? Então, eu vou para o céu, mas você não, porque eu sou da religião X e você é da religião Y. Ou você não tem religião. Né? Então, eu vou para o céu. Olha, eu sou privilegiado. Né? Porque Deus me ama mais que você. Então, aí começa a nossa loucura. Porque, na verdade, nós estamos dentro de um raciocínio viciado, é isso que eu quero conversar com vocês, que eu disse que é meio chocante. A gente está dentro de um raciocínio viciado e nós não percebemos, primeiro, que estamos, e segundo, como sair dele. E é muito problemático quando você está dentro do problema e você nem sabe que está com o problema. Porque você não procura a saída. Porque você acha que já está resolvido, não é? Aí o problema se agrava, na verdade. Não será esse o motivo pelo qual as pessoas frequentam as religiões, ou procuram livros religiosos, ou procuram ordens de sabedoria, e, na verdade, elas não saem do lugar? Pelo contrário, desculpem, eu errei.
quando eu afirmei que elas não saem do lugar negativo, elas pioram. Elas pioram. Porque não tem como ficar no mesmo lugar. A lei da evolução funciona assim. Ou você está subindo, ou você está descendo. Não existe o meio termo. Não existe aquela pessoa, eu estou dando um tempo, né? Eu estou parado, esperando. Negativo. Isso não existe. Bem, e aí? Alguém tem alguma opinião? Ou querem que eu continue o raciocínio? Eu posso fazer um comentário? Uhum. Hoje está pior ou sempre foi assim? Porque a história da humanidade, eu acho que não teve um dia de paz assim, né? Sempre foi guerra e principalmente sempre um querendo dominar o outro a partir de que Deus quer que você mude porque você está sempre errado, né? Pessoas nunca... Você tem sua religião, eu tenho a minha, mas eu quero mudar você porque a minha religião é melhor do que a sua. Uhum. E as guerras, desde que o ser humano criou consciência, eu acho, ele faz essas guerras, né? Pelo menos aí, sim. 12 mil anos, 10 mil anos sim. pra cá. Acho que não teve um dia de paz na Terra, né? Ótima observação. Isso legal. Aí se amplificou ou porque o número de pessoas na Terra também cresceu demais? Também tem isso. Eu nunca ouvi dizer que teve um dia de paz na Terra, assim, entre os homens, né? Que parou tudo e... Eu não sei na música do Raul, né? Eu lembrei dela. Eu lembrei da música do Raul. O dia que a Terra parou, né? Legal. Boa observação. Muito bem, Renato. Olha, são as duas coisas, né? O primeiro, que quando você junta muitas pessoas num lugar só, você complica. Por exemplo, se você mora na sua casa em 2, 3 pessoas, é uma coisa. Se você colocar mais 3, é outra. Não é? No mesmo espaço. Porque você vai ter que dividir mais as coisas, não é? E tudo vai... Logicamente, hoje você vai na padaria, tem fila, né? Você não acha lugar para parar o carro, já começa a se irritar, não é verdade? Então, logicamente, isso contribui, com certeza contribui, não tenho dúvida. No entanto, quando a gente analisa essa questão de estar melhor ou estar pior, você sempre vai ter que comparar com algum ponto, não é verdade? E a história, ela funciona assim, olha. Sempre a história da humanidade nunca vai ser... Imagina uma coordenada e abscissa aqui, você sai do ponto 0, né? Adão e Eva, ok? E agora eu evoluo. Não funciona assim. Esse processo, ele é espiralado, né? Então ele vai acontecer assim, ó. Assim, e na verdade tem outras espirais pequenas, né? Que vai ficar até feio o meu desenho. Mas funciona dessa maneira, espiralado. Então você tem momentos de elevação e momentos de declínio. Depende com o que você compara, não é? Então a gente pode, por exemplo, pegar grandes civilizações, como o Egito, Grécia, grandes civilizações no apogeu, certo? Zapotecas, a civilização persa, não é? E quando você compara com eles, nós ficamos crianças. Mas eles guerreavam, gente, nem perto do que a gente faz. Nem perto. Né? Uma bomba, gente, vocês acompanham, né, os noticiários, né? O que acontece, a violência. Aliás, não precisa nem ter guerra. Se você pegar só a violência urbana, aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, já é suficiente. Nós já estamos em guerra há muito tempo, não é? É verdade, a gente está em guerra e está piorando nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, se você pegar o dia de hoje com relação a 40 anos atrás, está pior, com certeza. Índices relativos, não absolutos, porque aí você tem que levar em consideração que a população cresceu. Então sempre pegue índices relativos de homicídio, de suicídio, né? De guerras, você vai ver que aumentou. Com certeza. Violência doméstica aumentou muito. Aumentou bastante. Né? Com certeza. Mas procurem esses índices, viu? Não é para acreditar em mim, não.
Aliás, o que diz o senso crítico de vocês? De 10 anos para cá, de 15 anos para cá. Melhorou? Não. O interior de São Paulo, não. O interior de São Paulo piorou também. Entendeu? É isso que eu quero dizer, né? Mas vamos lá. Vamos fazer um outro exercício. Eu falo das guerras, eu lembrei de uma coisa. Vamos pegar uma religião, uma bem próxima que a gente conhece, né? Não vamos falar de confucionismo, de hinduísmo. Vamos pegar uma bem próxima que a gente conhece. Aliás, deixa eu pegar um exemplo bem recente. Recentemente, nós tivemos um lançamento de um filme, né? Que dizem que ia bater recorde, etc., que é Os 10 Mandamentos, que tem uma novela, não tem? Uma novela, Os 10 Mandamentos, certo? Muito bem. Eu creio que vocês assistiram, né? Ou se não assistiram, assistiram um outro filme que fala, ou leram a Bíblia, sei lá, alguma coisa desse sentido, mas vocês sabem da história, não sabem? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho de Deus. Né? Nos permitem falar um pouquinho de Deus? Olha que legal. A história é mais ou menos o seguinte: você tem um povo chamado hebreu, não é isso? Que está no Egito. Estão no Egito. E lá no Egito, eles são tratados como escravos. Nossa, são chicoteados, fazem eles carregarem pedras imensas, não é? Isso. Segundo o filme, né? Segundo os relatos. Muito bem, tem uma vida subhumana. De repente, aparece Moisés. Moisés, gente, era um tipo de um primeiro-ministro no Egito. Era um homem poderosíssimo. Parece Moisés. E Moisés, então, fiel a um Deus, Deus dos hebreus. Olha que interessante, porque os egípcios, eles tinham um Deus. Agora, os hebreus têm outro, certo? Muito bem, olha o que fizeram com a gente. E aí, a história se desenrola assim. Moisés chega lá para o faraó e fala, olha, vou libertar meu povo agora, o povo hebreu, né? Então, você permite a gente ir embora? Não, de jeito nenhum. Não, seu Deus não é maior que o meu. Ah, mas como assim? Não. Aí Moisés, então, vai lá conversar com Deus, né? Marca uma audiência. Vai lá e conversa com Deus. É isso? Olha, está acontecendo assim, assim que eu faço. Fala, olha, você leva esse cajado, né? E joga lá para o faraó, que ele vai virar uma cobra, tal. E ele vai ficar assustado, né? E vai. Aí chega lá o Moisés e joga o cajado vira uma cobra. Aí o faraó chama lá o pessoal dele, né? Ó, faz também. Aí joga um cajado e vira uma cobra também. Isso aí não me assusta, esse Deus teu aí, né? Ó, olha que loucura. Aí, então agora nós precisamos de coisa mais forte, né? Olha, se você não deixar o povo embora, então vai ter o quê? 10 pragas. Então, 10 pragas. Já conversei com o meu Deus, ele vai mandar 10 pragas no Egito. Não é isso? Aí manda as 10 pragas. E o faraó não cede. A última praga, vocês lembram qual é? A 10ª praga? A pior? A morte do primogênito. A morte do primogênito. Não é? E aí o que você tem que fazer para não morrer o seu primogênito? Mata um animal, porque você está acostumado já a sacrificar animal para Deus, né? É um Deus que precisa de sacrifício de cordeiro, não é isso? Você cortar a jugular do cordeiro, cortar o cabrito, cortar o porco. Olha só, ele precisa do sangue, não é? Deus precisa do sangue. Que doideira. E para pensar, gente. Vamos pensar no filme, né? Aí o que acontece? Aí você tem que matar um cordeiro, pegar o sangue, esfregar na porta, fazer o sinal, para que o espírito da morte não entre lá e não mate e não leve o seu primogênito. Mas vai levar o primogênito, que ninguém avisou, os egípcios, vai levar todos os filhos dos egípcios, inclusive o do faraó. E é isso que acontece. Muita morte e sangue.
em nome de Deus. Não é isso, não? Aí não bastasse, aí o faraó cede, então vai. Só que depois ele se arrepende. Então, quando o povo hebreu já está indo, que Moisés chega lá, está vendo que está sendo perseguido, o que ele faz? Para o povo passar? Abre o mar vermelho. Cajadão, mar abre. Não é isso? Aí está passando. Aí o Deus dos hebreus, esperto, armou uma cilada, não é? Para os egípcios. Vou afogar esse pessoal. Ele falou, não, meu plano aqui é afogar o pessoal. E afogar tudo, cavalo, homem, todo mundo que tiver lá. Aí o que ele faz? Aí quando passou o último hebreu, porque o hebreu, logicamente, era filho dele, né? Protegido da criação, passou o último hebreu. Agora fecha o mar. Afoga todo mundo. Oh, que legal, né? Está mais contente, porque além de ter matado o primogênito, agora matou, né, os soldados. Uma beleza. Porque existia o quê? A terra prometida. E Moisés caminha com esse povo. Aliás, diga-se passagem, né? Um povo absolutamente ignorante, porque o próprio Moisés não conseguia controlar. Subiu, pegou a tábua dos 10 mandamentos, voltou, tinham construído um carneiro de ouro. Elas não sei onde acharam o ouro, porque escravo não tem ouro, não é? E muito menos está foragido, está fugindo, está carregando ouro, né? Que é apego ao dinheiro, né? O povo que é filho de Deus escolhido, estranho, né? E aí o que acontece? Ficam 40 anos vagando. Nessa altura, o Araão, que era o irmão de Moisés, é Bíblia isso, não é? É só ler a Bíblia. Já tinham morrido. E em Josué, se eu não me engano, se não me falha a história, eu não assisti o filme, mas eu sei mais ou menos da história. Vai lá e conquista Canaã, não é isso, não? Quem conhece talvez melhor que eu, conquista Canaã. Conquista como? Ele chegou lá e falou, gente, é o seguinte, nós concluímos que aqui é a terra prometida, e aliás, eu vejo que vocês têm bastante lavoura, bastante espaço e casas, e eu gostaria, por favor, como oficial de justiça, eu lhe dou 15 dias para você abandonar sua casa, porque o povo hebreu que é escolhido de Deus precisa morar e se sustentar. E o seu Deus é um Deus pagão, né? Isso, o seu Deus é um Deus pagão, o meu verdadeiro. Já está brigando com outro Deus, então. Isso. Já é um terceiro Deus já, né? E aí o que acontece, gente? Acontece o seguinte, uma guerra violenta, e eles matam muita gente para conquistar a terra prometida que estava sendo prometida por Deus. Cara, eu sou ateu. Nessas condições? Sim, absolutamente. Porque não é possível, né? Eu não quero crer que esse Deus seja tão parcial. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade? Não é para não assistir o filme, né? Assistir o filme é uma obra de arte. Vai lá, mas vai com senso crítico, né? Já não vai conseguir assistir mais como era antes, né? Paciência, não mandei vir aqui a palestra, não é? Mas já vai pensar em tudo isso. Eu quero ver o que vão fazer agora na continuidade da novela, né? Porque isso vai mostrar isso, mas tudo bem. Mas né? eu acho que quando você pediu para levantar a mão falando de Deus, eu acho que a grande maioria... Eu não sei. E observem, gente. O que eu quero mostrar para vocês? Que existe um truque aí. Qual que é o truque? E onde que mataram a nossa espiritualidade? No berço. Sabe quando? Quando fizeram a gente acreditar em Deus. Ai, Valmir, então Deus não existe? Né? Óbvio que este não. Um Deus vingador, né? Um Deus sangrento, um Deus julgador, um Deus perseguidor, um Deus punidor. Que é isso, na verdade? E se vocês pensarem mais um pouquinho, sabe que quem que criou esse Deus? Nós. Como? A sua imagem e semelhança. Nós criamos um Deus à nossa imagem. Porque nas Escrituras, em algum lugar, que eu não sei, porque eu não sou decorador de Escritura, lá tem o seguinte, que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, certo? Perfeito, não tem dúvida nenhuma.
Só que nós fizemos o contrário. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Como? Vingativo, separativista. Nós criamos um Deus punitivo. Nós criamos um Deus sangrento. Porque nós somos assim. Um Deus violento, não é? Violento. Quem larga o mar para afogar todo mundo é o quê? É bonzinho? Não. Imagina. Ele perdoa? Não. Os egípcios ele não perdoou. Não é? Então não perdoou todo mundo, perdoou um. E perdoou o povo hebreu quando massacrou Canaã e matou criança. O dilúvio. Os gentios, matou os gentios. Não, aí tudo bem. Aí não, porque ele perdoa, porque é uma guerra santa. Então, na verdade, gente, nós queremos um Deus de conveniência. Então a gente quer guerrear, você diz, eu guerrei pelo meu Deus. E pronto, agora eu posso fazer tudo. Eu posso estuprar a mulher, como fizeram. Aliás, em muitas guerras santas, a maioria delas, as cruzadas, por exemplo. Leiam história, gente. Isso é história, isso não é religião. Isso é história. Estupraram, roubaram e trouxeram ainda a riqueza para construir catedral. Isso é história. Não sei o que estou falando, é só pesquisar. Então tem alguma coisa errada com esse Deus. É isso que nós precisamos resgatar, gente, para pelo menos entender o que é espiritualidade e saber qual é o caminho que eu tenho que seguir. Porque, na verdade, nós estamos dentro de uma armadilha que foi criada lá atrás e nós não vamos conseguir sair disso. E a gente acende incenso em casa, acende vela, vai na missa e não se transforma. Imagina, eu pergunto, muitas vezes aqui na escola, até por essa questão que a gente conversa muito sobre a filosofia, a pessoa diz, olha, eu sou budista, eu sou católico, será? Aí perguntei outro dia para um católico aqui dentro, mas numa boa, né? Então você é católico? Sou, tá bom. Quando você entra na igreja, você faz o quê? Pai, Filho, Espírito Santo, amém. O que quer dizer isso? O Pai, é o Deus, é o José? É o Pai? Cara, o Pai é Deus ou é José? É o Pai, o Filho é Jesus, o Espírito Santo é a pomba. E tem um beijinho, que acaba com um beijinho. E tem um beijinho ainda, que é para dar o charme, né? Mas o que significa isso, cara? Se você entra na igreja, você passa numa estátua, você faz um... Mas o que significa? Ele não sabe explicar o que significa. E a gente estuda isso na filosofia. O que é a Santíssima Trindade? O que é a Santíssima Trindade, gente? Não sabe. Por quê? Está cheio de dogma. Não estuda. E onde que está a questão, gente, da religião? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui, acusando a religião tal, porque eu sei que tem gente aqui da religião e às vezes gosta. Tudo bem, mas seja um bom católico. Um verdadeiro católico. Um verdadeiro evangélico cristão. Um verdadeiro budista. Um verdadeiro espírita. Aí sim. Mas para você ser um verdadeiro, você tem que saber, você tem que pesquisar, você tem que colocar o seu senso crítico em prática. Por quê? O que é Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Quando eu era pequeno, gente, eu achava que o meu pé de amora era Deus. Eu tinha um pé de amora no fundo de quintal. Eu subia no pé de amora, eu comia, eu descansava, eu brincava, eu conversava com o pé de amora. Aí eu cheguei, vou ter que fazer o catecismo. Eu cheguei lá, Deus, eu falei, Deus, meu pé de amora. A mulher quase me matou. Falei, como seu pé de amora? Você é um... O que ela me chamou uma palavra lá, né? Me chamou. Eu falei, não é o pé de amora? Não! Deus está no céu. E foi aí, eu não deveria ter acreditado. Foi aí o pecado. O pecado foi esse. Se tem pecado, foi aí. Aliás, criaram um tal de pecado, né? As pessoas pecam. E o pecado original que carrega, aquela coisa toda, aquele sofrimento, né? Que a gente carrega. E aí, foi aí que eu errei, por exemplo, né? Eu acredito que meu pé de amora não era Deus. Talvez aí eu perdi um pouco da minha espiritualidade. E fui recuperar lá na frente, o dia que eu percebi que o meu pé de amora era assim, Deus. Ele era Deus. E a minha professora de catecismo estava errada.
Ela estava no lugar errado, na hora errada. Né? E ela tentou me convencer que meu pé de amora não era Deus. E onde que está a grande questão, gente? Olha, observem. Se eles te fazem acreditar num Deus que está fora de você, acabou a tua vida espiritual. Zerou aí. Por quê? Pelo seguinte, porque agora você criou a separatividade. E agora você raciocina separado de tudo. Então, o que é uma cadeira agora para mim? Se meu pé de amora não é Deus, uma cadeira é uma cadeira. E o pé de amora serve para quê? Para me dar amora. Isso é uma visão separada. Não é isso? Quem que é o Gilberto? Gilberto. Ele tem os problemas dele, eu não quero saber. Gilberto. Então, Mário é outra pessoa. Não tem nada a ver Gilberto com Mário. E nem comigo. É uma visão separada. E não é essa visão que nós estamos alimentando na sociedade? A pessoa está ali com um problema, você passa e não está nem aí. Você é insensível. Por quê? Porque essa pessoa não sou eu. Essa pessoa é outra pessoa. Ela que resolve os problemas dela. Não é assim, não? Isso não é um modo de pensar e de agir egoísta? E quando você cria um Deus fora, agora você tem que buscar algo que está fora. E quando você busca algo que está fora, você nunca vai achar. Porque, na verdade, Deus está dentro e também fora. O dia que você achar ele dentro, você vê ele fora. Mas quando você não consegue ver fora primeiro, antes de ver dentro. Perceberam a lógica? Não, eu vou repetir. Deus não está só fora ou está dentro. Ele está dentro e está fora. Ao mesmo tempo. Né? Só que você não consegue de fora para dentro. É de dentro para fora. Ok? Então, para você ver Deus no pé de amora, ou ver Deus numa cadeira, ou ver Deus numa outra pessoa, eu preciso antes ver Deus dentro de mim. E agir conforme a isso. Então, observem. A questão de acreditar em Deus, gente, é um infortúnio. Passa a ser um infortúnio a partir desse raciocínio. Porque você diz, eu acredito em Deus. E a maioria das pessoas dizem, acredito em Deus. Só que elas não vivem isso. Então ela não acredita. Estou voltando lá no começo da palestra, que eu disse que ia fazer um gancho. Né? Eu quero isso. Quer nada. É mentira. Você não se esforça para buscar. Ok? Porque é união. Se eu quero muito assistir o Lollapalooza, eu não me questiono se está chovendo, se está frio, calor. Eu ponho blusa, se tiver, eu ponho capa, ou eu tomo chuva, compro o bilhete, não me interessa quanto é, se é 30, se é 50, se é 30. Eu pago, estou no dia. Por quê? Porque eu estou unido com aquilo. Não há obstáculo. Agora, quando nós criamos, a religião criou, seja ela qual for, que criou, esse Deus fora, bom, agora nós colocamos obstáculo. E mais, sabe o que a gente faz? Terceiriza a nossa espiritualidade com alguém, porque agora nós temos alguém que a gente pode fazer isso. Quem é? O pastor. É o padre, é o bispo, não é? É o Papa Francisco. É o mentor é o mentor espiritual do centro, é o espírito tal que eu vou receber, é o orixá. Tanto faz a religião, gente. Se o princípio for esse, é o princípio da separatividade. Então eu vou procurar, por exemplo, uma religião para fazer um trabalho. Olha só o que eu vou fazer. Para fazer um trabalho contra alguém. Porque essa pessoa não sou eu. Eu quero o prejuízo do outro. Ou eu vou fazer um trabalho, seja lá qual trabalho, para conquistar um emprego. Ao invés de eu ir no Senai fazer um curso, não é? Fazer um curso de preparação, fazer um curso de cabeleireiro, fazer um curso de manicure, sei lá, aprender informática. Não, eu vou num centro espírita e lá eu faço um trabalho, eu pago para fazer uma macumba. Olha a loucura que nós chegamos. E
eu digo que eu sou uma pessoa espiritualizada, porque eu frequento um centro. Imagina se isso é verdade, não é? Ou então porque eu vou numa missa toda semana e acendo uma vela e mando rezar uma missa para os mortos. Isso é espiritualidade? O que vocês acham? É isso que não transforma o homem. Então, se alguém disser assim, Valmir, eu sou ateu, eu também sou, graças a Deus. Não é? Sim, também sou, graças a Deus. Porque ateu com relação a este Deus, um Deus psicopata que criaram, né? É um Deus psicopata, gente. É um Deus assassino. É um Deus que mata criancinha, não é? Que mata primogênito. Inclusive, o próprio, nesse caso aí, assim, agora viajando assim, é o próprio filho, né? Que foi Jesus Cristo, né? Isso, manda o próprio filho para sofrer na cruz. Os homens dos pecados, e a partir daí as guerras foram... Isso é uma heresia, não é? Não estou dizendo que Jesus não tem história de Jesus e que ele não venha como trazer uma mensagem. Isso é uma coisa. Agora, você folhear e distorcer isso dentro de um mito, não é? Que é um mito maravilhoso de Jesus, né? E você distorcer isso para fazer com que as pessoas, na verdade, se afastem da divindade. Não se aproximem, gente. Ela vai se afastar. E é o que acontece. A pessoa está dentro da igreja. Gente, eu tinha um cliente, todo ano, no aniversário do escritório dele, o que ele fazia? Chamava um padre, né, porque ele é muito católico, tal, faz até parte lá, né, da missa. Como que chama aquela pessoa que auxilia o padre? Faz até a missa no lugar dele. Ele não pode abençoar lá, tá, mas tem um nome, eu esqueci. Né? Não é o coroinha. Mas tudo bem. Diácono, obrigado. Diácono. Só que acontece o seguinte, gente, ele não paga os honorários meus. Você acredita? Está devendo. Está devendo, gente. Eu falei, mas espera aí, cara. Né? Será que religiosidade, gente, não tem a ver, na verdade, com um comportamento e não com aquilo que você acredita? É um comportamento. Né? Eu lembro que numa palestra um dia, eu detesto que façam perguntas sobre mim. Né? Quem é você? Para eu responder quem sou eu, gente, já vai ser uma palestra. Né? Então, né? Mas um dia eu pergunto, Valmir, que tenho curiosidade, qual é a sua religião? Né? Eu falei, minha religião, quer saber mesmo? Tá. Minha religião é o seguinte, não comprar aquilo que eu não preciso, não é? Se eu marcar um compromisso com alguém, eu vou procurar fazer de tudo para estar no horário, em respeito a essa pessoa. Como vocês viram que nós começamos no horário aqui a palestra, e todas as atividades da academia. Né? Se eu tiver um compromisso financeiro, um carnê, alguma coisa, eu vou pagar no dia ou antes, para ter certeza. Se eu tiver que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, que vá a prejuízo de alguém, eu não faço, não vou fazer. Mas vai ganhar 1.000, 2.000, 3.000, pode colocar 20 milhões. Não vou fazer. Não é? Então, será que a religiosidade, ela não estaria, na verdade, hoje, né, separada dessa religião, dessa falsa religião, ou dessa falsa crença em Deus? Que todo mundo acredita em Deus, só que ninguém vive. A pessoa fala, acredito em Deus, e no mesmo momento ele já faz algo contra o amigo, né? Contra o irmão que está ali, ou contra um animal, ou contra uma planta, ou contra um objeto. Não é? Contra um objeto. Ontem, né, na classe se discutia sobre a questão de ser organizado ou não, né? Que alguém, eu contrato alguém para organizar minhas coisas. De vez em quando arrumo. Né? Eu fiquei pensando, né? Falei, puxa vida, né? Quanta falta de espiritualidade, porque uma pessoa realmente espiritualizada, que está no caminho, ela respeita todas as coisas. E respeitar as coisas é respeitar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e os reinos que a gente não conhece, que são os reinos superiores, divinos e espirituais.
Então, se eu uso alguma coisa, se eu utilizo alguma coisa, necessariamente eu tenho que pegar esse algo e ter respeito por aquilo e guardar aquilo no lugar imediatamente limpo. Se eu uso um garfo, um prato que você acabou de comer, lave tua louça. Por que vai deixar lá jogada a sua louça? Imagina. Não é? Você tem que ter zelo por tudo aquilo que você utiliza, das mínimas coisas. Se você quer ter um animal, pergunte-se antes, eu não estou fazendo mal para esse animal? Onde que eu vou colocar ele? Em 5 metros quadrados? Um animal que tem que correr? Um animalzinho que a natureza dele é correr e comer coisas, comer grama, comer... Né? E eu deixo lá botando ração para ele, em 2 metros quadrados, todo dia, e vou trabalhar e deixo o bichinho sozinho? Será que eu não tenho que pensar isso quando eu digo que eu acredito em Deus? Não é? E digo que eu amo os animais? Eu não queria ser amado desse jeito. Deus me livre. Pensou você casar com uma mulher dessa, que deixa você trancado, dá uma comida todo dia, o arroz, feijão e o ovo, arroz, feijão e ovo. É até gostoso, mas depois de um mês você não aguenta mais, nem o cheiro, não é? E o cachorrinho está ali, repetindo isso a vida toda. Aí você chega, ai, é tão bonito eu chegar e ver ele abanar o rabo. É lógico, ele fala, pelo amor de Deus, me tira dessa cadeia, me dê liberdade, me devolva a minha natureza de cachorro, de gato, ou sei lá, qualquer animal que a gente hoje pegue, em nome do amor ao animal. Desculpa se alguém aqui tem um animal, mas é para repensar, não é? Não estou dizendo isso com um tom agressivo para ninguém, né? Eu sei que muita gente tem. Mas será que a gente não tem que repensar isso? Repensar, por exemplo, as mínimas coisas, se a gente está pensando no outro, quando você está numa fila e você fica ali, sabe? Como aconteceu essa semana comigo, eu fiquei olhando, a pessoa ficou ali escolhendo no caixa, mas isso aqui, vai, não sei o quê. Gente, isso você tem que ver separado, nós estamos numa fila já de pedido, de pagamento. Mas não é isso, é respeito aos outros que estão atrás, respeito inclusive ao comerciante que está deixando de vender, porque algumas pessoas já desistiram, inclusive eu fui comer outro lugar, porque falei, nossa, até ela decidir, acabou minha hora de almoço. Será que ela não tem que decidir antes, deixar passar as pessoas? Isso é espiritualidade, gente. É você estar pronto, não é? Você está vivo com relação ao outro, porque você inclui o outro na sua vida, você inclui as pessoas, você inclui as coisas. A gente se preocupa muito com as pessoas, mas esquece que você tem que incluir os objetos da sua vida. Será que você tem um monte de objetos que você não usa, que está ali, que poderiam ser úteis para outra pessoa? Talvez doar isso, se desfazer, reciclar, colocar no reciclável, e está ali acumulando coisas que você nunca vai usar, roupas, objetos, perfumes, sei lá o quê, não é? A gente restringe nosso raciocínio, por quê? Porque nós somos restringidos a pensar num Deus separado, num Deus que fica do céu e nós na terra. Isso é um Deus que está assistindo Big Brother, não é? Ele criou o mundo e fica vendo, deixa eu ver o que eles vão aprontar. Olha, estão se matando. Ele ri, né? À noite, antes de dormir. Talvez seja alguma coisa parecida, não é? Esse nomenclatura Deus, né? É um nome que vem desde o princípio, ou sempre foi Deus, sempre existiu esse tem nome, uma série de nomes. Quando se fala, no meu pensamento, Deus, parece que leva sempre a uma pessoa, né? Então. Que é aquele criador que está acima pois de é. todos, mas a espiritualidade Você acredita, Renato, que em algumas ordens de sabedoria antigas não se pronunciava o nome Deus? Porque parece que está falando uma pessoa. Isso, né? exatamente por isso. Assim, né? Era uma vez por ano, num momento especial, de uma cerimônia especial, que você pronunciava isso, né? Numa ritualística. E olha só que você me fez lembrar. Obrigado. Hoje, nós participamos de rituais. Se você for numa igreja, alguma coisa que você faz, você vai participar de um ritual, não é? O que é um ritual? Um ritual vem reto. É aquilo que te leva,
de baixo para cima, ok? Isso aqui é um ritual. É algo que vai trazer de baixo, onde você está, certo? Vai fazer uma ligação, ok? Com algo que está em cima. Isso aqui chama ritual, ou cerimônia ritualística, que vem de reto, que vem de rita, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Quando você está no ritual, é um momento que você faz uma conexão. Isso é o momento do yoga, aliás, a palavra yoga é união, né? Você vai fazer a conexão. A conexão, certo? Para que você vai fazer essa conexão? Bom, para trazer essa espiritualidade na tua vida e para você agir conforme a isso, ok? Muito bem. Será que o caminho da espiritualidade não é você tornar a tua vida um ritual? E não só esperar uma vez por semana, quando você vai fazer lá o ritual com o padre, com o mentor, com não sei quem, mas na verdade fazer isso, fazer da tua vida um ritual, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Imagina, você acordando e olhando para o leste, vendo o sol. Quer uma expressão maior de Deus do que o sol? Será que existe? Eu não sei, estou procurando, né? Mas o sol, gente, o sol, ele não te julga, não é? O sol está todo dia ali, te dando oportunidade, ele dá a vida para a gente, não cobra absolutamente nada, né? Dá o calor, dá tudo, dá o prana, dá a energia, é o sol que faz isso, o sol que mantém, se o sol acabar, acaba tudo, não é? O que a gente faz com o sol? Ainda critica, esse sol muito quente, não é? Ainda reclama, gente. Está queimando minha pele. Né? Sol forte. O sol é o sol, gente. Né? Mas será que não seria o caso da gente agradecer isso? Essa oportunidade que você tem, um novo dia, onde você possa, eventualmente, querendo se melhorar como pessoa, né? Não repetir os erros que você fez ontem, talvez olhar agora para um gari e dar um bom dia para ele, né? Olhar para uma pessoa mais simples, um porteiro, e não passar por ele empinado porque você está de gravata, ou porque você tem mais dinheiro no bolso, ou porque de repente você é mais bonito, ou sei lá, né? Se acha melhor que os outros. Será que seu dia não deveria começar assim, ao invés de acordar correndo, feito um louco, né? E trabalhar por conta de dinheiro, sem saber o que está fazendo? E mais, ainda falar mal da empresa que trabalha. Que a maioria das pessoas fazem isso, fala mal do chefe, fala mal da empresa, fala que ganha mal, mas não se mexe, se ganha mal, se trabalha mal, por que não arruma outro emprego melhor? Não é? Tá fazendo coisa contra ele mesmo. Então, será que não é isso que a gente precisa resgatar? Ao invés de pensar, antes de acender um incenso, né? Pensar em ser uma pessoa melhor, em fazer esse ritual na hora do almoço. Gente, aquele alimento que você vai comer, na hora do café, no almoço, ou na janta, aqueles que jantam. E, gente, isso não é um momento sagrado, um momento onde você vai, aquele alimento vai se tornar você? Olha, o alimento se torna você. Não é um momento sagrado onde você tem que parar e agradecer que você pode comer quando tantas pessoas no hospital estão ali, né? Com traqueostomia, não pode engolir. Engolir a pessoa não pode, tem que ir lá fazer a sucção no pulmão da pessoa. Já viram isso? Não viram? Vejam, para dar valor. Será que não é isso a nossa espiritualidade? Né? Despertar esse ser humano, aquele diamante que Plotino falava, que todos nós temos dentro, né? A pedra preciosa, que agradece a tudo, e fazer da hora do almoço, não um momento horroroso como normalmente todo mundo gritando, assistindo televisão, falando mal um do outro. Muitas vezes, eu sei porque eu almoço em restaurante, eu não tenho nem como não ouvir as mesas do lado. Ai, você viu a fulana? De novo com aquela roupa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Jesus Cristo. Eu tenho que ouvir isso, né? É aquela televisão ligada, gente, né? Eu falei, meu Deus, por que nunca acaba a força? E aí ela saiu dali e foi para a igreja, né? Muitas vezes, né? Não é isso?
Talvez fazer da sua vida um ritual, pensando nesses detalhes. Se você for no supermercado, agradeça, né? Não vai abrir um negócio lá dentro do supermercado, como já aconteceu. Imagina, eu defendendo o meu cliente, ele é o dono do supermercado, a pessoa abriu o negócio dentro do supermercado, depois uma confusão para pagar, pagou, não pagou, tal, ainda pediu uma indenização moral, ganhou 17 mil reais. Sabe o que a juíza falou para mim? Meu filho também abre. Falei, meu Deus do céu, eu estou condenado. Eu não, né, meu cliente, porque eu nunca perdi uma ação, né? Quem perdeu é meu cliente. Né? Eu sou advogado, não é verdade? Advogado excelente eu sou, nunca perdi uma ação. Né? Não é isso? O juiz olhou isso para... Falei, meu Deus, que falta de espiritualidade. Não é nem falta de justiça, né? Falta de espiritualidade. Não é isso? Não. Por quê? Você não pode fazer isso. É um respeito ao dono do supermercado, gente. É um respeito à entidade que está ali te recebendo. Quando você está andando com um carrinho, onde você vai comprar as coisas para suprir a sua família. Não importa se está caro, se está barato. Você acha que está caro? Não compra. Não é verdade? Vai em outro lugar. Planta na tua casa, sei lá, faz qualquer coisa. Mas não desperdice isso. Aí abre, aí aquela confusão. Pagou, não pagou, embalagem para... vocês sabem que vocês vão no supermercado, vocês veem aquele monte de iogurte aberto, coisa, né? Comida. Nossa, eu já vi cada coisa já absurda. Eu falei, não acredito que comeram isso. Comeram, né? É verdade. Então, será que talvez a busca dessa espiritualidade não esteja a gente pensar nas coisas pequenas, antes de dormir, como o papai e a mamãe ensinou lá atrás, a gente fazer um agradecimento ao dia, e você parar 10 minutinhos, pelo menos, ter com você, e fazer um balanço da tua vida? Será que é isso? Será que não é isso que está faltando? Não é? Será que não é por aí que a gente tem que encontrar essa espiritualidade, ou esse Deus, né? Esse Deus, o Deus. Gente, a entidade de Deus, eu não quero deixar vocês tristes, não. Mas, é o seguinte, vocês vão morrer, eu também, né? Vocês não vão ver Deus. Esquece isso. Agora eu vou ver Deus. Vai nada. Porque você sempre viu Deus, só que nunca quis enxergar. É isso aí. Deus está no chapéu. Deus está no chapéu, Gilberto. E por que não estaria? Faz parte, né? E quando você começa a ver Deus em todas as coisas, o verdadeiro Deus, que é essa energia de criação, né? O verdadeiro Deus é uma energia de criação. Não sei se pode chamar de Deus, mas é essa energia de amor, de criação e de inteligência. Essa é a trindade. Vontade, que é a criação, né? O amor, que une todas as coisas, e a inteligência, que dá forma inteligente a tudo. Né? Esses três permeiam tudo que vocês imaginarem. Então, ali está Deus. Deus está no bem, Deus está no mal, porque o bem e o mal é simplesmente uma referência de cada um, né? O seu Luiz bateu o carro, não foi? Perdeu o carro, deu PT no carro. Nossa, que mal. O funileiro adorou. O seguro falou que mal, né? Mas o vendedor de carro adorou, vendeu outro. Foi ele, então. Alguém ia falar alguma coisa? Perguntas, gente. Você perguntar de novo, você acredita em Deus, né? Isso. Aí é um Deus transformado, que você está passando. Então, eu acho que não tem que não acreditar. Então. Que a gente tem algo que flui aí, né? Isso aí. Exato. E na verdade a questão não é acreditar, Renato. A questão é experimentá-lo. Isso. É experimentar. É aquilo que eu falei. Não adianta você falar assim, eu gosto de tal coisa, eu gosto de sorvete. Tá, mas se você não experimenta, o legal é experimentar o sorvete, quando você está tomando sorvete, não é? É esse o momento do tchan. E que depois não adianta. Eu gosto de sorvete, tá, não posso comprar. E ficamos nisso mesmo. Então, eu acredito em Deus, tá, só que você não vive conforme as leis da natureza. Você não respeita o outro, não é? Pelo contrário. Você não respeita nem você, mas vai respeitar o outro.
Não é? Como que você vai viver em espiritualidade se você nem se ama? Você não tem autoestima. Quais são as 4 bases da autoestima? Acabei de passar para você lá. Quem ama, cuida. Quem ama, se responsabiliza. Quem ama, respeita. E quem ama, conhece. Não é? Então, é isso que a gente precisa desenvolver, gente. Não é fé em Deus. Fé em Deus vem daí. Que, na verdade, não existe fé em Deus. O que existe é uma convicção que vem da experiência de que as coisas acontecem e de que existem as leis que regem todas as coisas. Então, você confia na lei. Uma vez que você confia na lei, isso se transforma em fé. Isso é fé. Né? Exato. Pode perceber, por que ninguém desenvolve fé? Porque criou um Deus fora, agora precisa acreditar nele. Você só vai acreditar quando dói seu dente. Não é? Quando você precisa, que você perdeu o emprego. Ai, meu Deus, por favor, me dê um emprego. Mas você não fala assim, mas e o outro que vai... Estou competindo com alguém com esse emprego. E o outro que se dane. Então, é um Deus separado, gente. É um Deus que é um serviçal. Ele só serve para esse Deus falso. Né? Ele só serve para quê? Para socorrer a gente na agonia. O que é isso? Isso não é Deus, gente. Isso aí é um escravo que nós temos, na verdade, criado pela mente, né? Nós criamos, e para poder conviver, na verdade, para poder administrar esse vazio. Né? A gente quer preencher esse vazio com um falso Deus. E nunca vai preencher, porque esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Pode ser ateu. Se amanhã perguntar, Valmir, você acredita... Valmir, você acredita em Deus? Pode dizer, não. Não, você ficou ateu depois que você foi daquela palestra, daquele maldito. Não. Não. Mas eu vou começar a perceber Ele. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu ver. Eu vou começar a perceber Deus em todas as coisas. Prestem atenção e vocês vão começar a enxergar. Pequenas coisas, é aí que pega. Isso. Pequenas coisas. Vocês vão começar a desenvolver um amor para com tudo. Tudo. Desenvolver um amor para com dinheiro, para com a água. Aí ninguém vai precisar fazer mais propaganda, economiza a água. Não, você já vai usar com respeito. Tudo, tudo. E vocês vão ver que as coisas de vocês vão durar. Vocês vão perceber que tudo na sua vida vai começar a acontecer bem. Por quê? Porque agora você criou um yoga. União. E você vai ver o show do Lollapalooza. Ok? Perguntas. Cris, você quer ajudar a passar? Vou te falar quem são as pessoas. É o Fernando e a Wanda. Certo, Wanda? Enquanto eu vou respondendo as perguntas. Fala, José. Eu li uma vez Na tesoura, Deus é tesoura, hein? Eu li uma frase que eu acho que fala meio que desse tema, assim, fala que o homem é o animal mais insano que existe, a criatura mais insana, que adora um Deus invisível, destrói uma natureza visível. Porque a natureza visível é aquele Deus invisível que ele adora. Isso, perfeito, que muito legal. Muito legal. É isso mesmo. Destrói aquilo que ele vê, que ele possa sentir, sendo que é aquilo que... E você sabe que meu pai cortou o pé de amora. Para cimentar. Mas você sabe que eu não fiquei triste? Sabe por quê? Nessa altura do campeonato, eu já percebi que quando ele cortou o pé de amora, o serrote que ele usou era Deus, cara. Aí eu falei, pô, um serrote? E o cimento que ele pôs em cima também era. E isso propiciou muitas coisas, o pé de amora também. Né? Porque as coisas estão na intenção, não estão na ação. Então, o que eu quis dizer assim, você pode matar alguém, mas porque a morte faz parte, Deus é um processo. E no fundo, gente, o nosso sentido da vida não é outro, senão manifestar este Deus, proporcionar que ele aconteça através de nós. Ou essa energia, eu não gosto de falar o nome de Deus, aliás, eu estou falando hoje, mas normalmente eu não falo. Eu digo energia cósmica, energia universal, porque essa palavra, Deus já está carregada.
com uma tal forma mental negativa que você não consegue tirar mais isso das pessoas, percebeu? Como é seu nome? Verônica? Verônica. Ah, foi você que tirou o manto de Jesus, né? Tirou a... Ah, entendi. Foi a Verônica, Depois você me mostra, para eu ver se era verdade. Né? Mas, se Jesus voltasse hoje na Terra, eu tenho certeza, gente, ele nunca ia entrar numa igreja. Não. E não estou falando dos católicos só, não. Todas. Pode ter certeza. Ele não ia entrar. Acho que ele ia ficar depressivo, ia fumar crack. Sério? Com o nome dele. Do jeito que estão usando o nome dele para vender livro. Ele ia ser um vendedor. Mas alguma pergunta, gente? Eu disse que ia ser pesado, né? Foi? Mais ou menos, né? Não foi? Peguei leve, né? Ainda bem. Alguma pergunta? Para a gente encerrar? Tranquilo?